questão é, desde uma perspectiva do Brasil, para que a gente quer o BRICS? Para que a gente quer? Depende para quem você pergunta. Inclusive, assim, até a pergunta, a gente quer? Exato. Isso parte da perspectiva do projeto interno, ou seja, que projeto político a gente defende para a classe trabalhadora. A partir disso, a gente delinea a política externa. Concordo. A política externa, ela é subsidiária à execução do projeto interno. Então, para além do debate se a Rússia é imperialista, se a China é imperialista e por aí vai, para mim tem algumas coisas muito claras e concretas. O BRICS seria uma oportunidade de a gente ter acesso à tecnologia, transferências tecnológicas, a crédito barato e a impulsionar transformações produtivas que são necessárias, desde um projeto revolucionário socialista até um projeto mais imediato de gerar emprego, renda e melhorar um pouco a economia do Brasil. Sim. Então, assim, para que a gente quer o BRICS? Depende do projeto interno. Mas como não tem projeto interno, sabe qual é a relação hoje? O Brasil tem superávit comercial com a China. Mas é um número enganoso, porque o Brasil tem superávit comercial com a China, mas o Brasil vende soja, minério de ferro, carne de vaca, milho, açúcar, nos grandes empresas. Petróleo bruto. O ano passado o que o Brasil mais exportou foi petróleo bruto. A gasolina uma fortuna, a Petrobras fatiada, distribuindo 60 bilhões. Não é nem o mesmo, né? Sim. Tipo de produto, sabe? Então, veja, sim, existe uma crise de pensamento estratégico no Brasil. Existe nessa disputa gigantesca entre Estados Unidos e China sobre quem lidera a tecnologia global, quem lidera a inovação no 5G, no Big Data, na inteligência artificial, em semicondutores, em chips, em carros inteligentes, em energia renovável. Nesse debate a gente tá olhando, feito uma bestalhada assim na sala, assim, ó. Os caras disputando para ver quem é a próxima vanguarda do sistema produtivo e a gente aqui no Brasil tá comemorando. Ah, não, é o menor índice de desemprego dos últimos anos. Mas quando você vai ver, é 38% da força de trabalho na informalidade, só emprego merda, na escala 6x1, a economia brasileira cada vez mais se afundando na dinâmica primária exportadora e no rentismo, na acumulação financeirizada, com o país... Galípolo seguindo a agenda do... Taxa de juros subindo para as alturas, privatizando tudo, a CEITEC corre risco de ser liquidada e extinta, que é uma das poucos instrumentos que a gente tem para pensar produção tecnológica. A Vibraz, o governo Lula vai pedir a falência da Vibraz, que é uma das poucas empresas que a gente tem de indústria de defesa. O SUS amíngua, e que tem um potencial gigantesco a partir do complexo econômico-industrial da saúde. Ninguém debate lei de patentes, ninguém debate inovação, as universidades vivem com o pires na mão, com problema de financiamento, instituições que a gente tem estratégicas, como a Embrapa, servem fundamentalmente ao agronegócio e vive com pires na mão no Congresso pedindo emenda parlamentar, uma vergonha. É triste. Né? A Embrapa, para sobreviver, precisa de emenda parlamentar, a Fiocruz, para sobreviver, precisa de emenda parlamentar, o hospital da Unicamp... A China não tem uma Embrapa? Tem. Então, mas eu digo assim, sim, tem. Mais de uma, diga-se de passagem. É verdade. Mas assim, a produção que a gente já acumulou... Sim, é valiosíssima. É isso. Então, veja... Eu acho, se a gente quiser mudar a situação do Brasil, a gente precisa partir de uma premissa que é uma premissa de uma autocrítica, que é essa crise de pensamento estratégico no Brasil, ela não surgiu no nada. Ela não surgiu num vácuo. Aí, nesse momento, o cirista vai estar olhando para mim e vai dizer assim: Ciro tem projeto nacional, mais ou menos. Ciro tem um projeto eleitoral. Porque, como bem diz o Frederico Crepe, vou citar ele aqui. Sim, o Crepe estava aqui. Como bem diz o Frederico Crepe, Ciro nunca conseguiu construir uma máquina de comunicação e uma máquina político-partidária em torno dele. Então, ele não tem instrumento de hegemonia para disputar um projeto nacional. Ele tem projeto eleitoral, é outra coisa, né? Então, veja, nesse sentido, a gente vai ficar feito barata tonta olhando o BRICS, olhando o genocídio do povo palestino, olhando a União Europeia acabar, olhando os caras se rearmando, olhando a integração latino-americana indo pro buraco, porque como não tem projeto para nada, deixa na mão do Itamaraty. O Itamaraty entrega tudo na mão dos interesses estratégicos dos Estados Unidos, está muito feliz como está, e o Brasil não sai do canto. Então a questão do BRICS, para além de polêmicas que são muito válidas, se a China é capitalista ou socialista, polêmica se a Rússia é imperialista ou não, se a China é imperialista ou não, vai ter vídeo no meu canal sobre isso nas próximas semanas. Para além dessas polêmicas, é uma questão central. Para que serve o BRICS? Depende.
Depende do projeto interno que a gente tem. Se a gente não tem esse projeto, veja, quem é hegemônico na esquerda brasileira não sou eu, não é o PCBR, não é Pedro Maren. Quem é hegemônico na esquerda brasileira nos últimos 30 anos? Então, se a gente não tem projeto, tem que olhar para quem lidera a esquerda brasileira e não construir esse projeto nos últimos 30 anos para aproveitar as janelas históricas que estão abertas aí.